Um tema muito comum que os clientes perguntam para a gente é sobre lubrificação dos equipamentos, tá? E a primeira questão que é importante vocês perceberem é que a lubrificação tem a ver com movimentação, tá? Essa é uma lógica bastante simples de entender. Por quê? Tudo aquilo que movimenta precisa de uma certa lubrificação para reduzir o atrito entre os componentes, tá? E ele pode acontecer tanto no atrito do grip com as peças, né, para fazer um ajuste das peças, quanto na própria movimentação do sistema de transmissão, tá? Então aqui a ideia é tentar passar uma noção de como esses equipamentos eles são lubrificados e que tipo de lubrificantes são utilizados em cada um deles, tá? Então, se a gente pegar aqui as máquinas PEM, que são as máquinas mais atuais, a gente olha primeiro para o sistema de transmissão dela, né? E a gente entende que tipo de sistema de transmissão ela tem. Se a gente pegar, por exemplo, essa aqui é a Tesla, ela é uma Direct Drive. Então, máquinas Direct Drive são essas máquinas que têm o conjunto excêntrico acoplado diretamente no eixo do motor. Por isso, Direct Drive é o nome. Aqui, nessa peça, tem um rolamento. Como regra, rolamento nunca vai lubrificante. Por quê? Porque esses são componentes que já são lubrificados de fábrica. Se eu coloco alguns tipos de lubrificantes aqui, por exemplo, um WD-40, que é muito comum as pessoas nos perguntarem sobre, esse tipo de lubrificante ele é muito mais um desengripante do que necessariamente um tipo de graxa, algo que vai lubrificar a transmissão. Então um WD-40, quando a gente coloca, ele pode até parecer bom, mas ele pode remover a graxa de dentro do rolamento, fazendo com que o rolamento fique ressecado muito rápido e a máquina começa a apresentar barulho no rolamento. Então assim, como regra, nenhum desses equipamentos vai lubrificação no rolamento, mas sim na haste da transmissão. A haste vai dentro do cone da transmissão e ele se desloca para baixo e para cima dentro do cone da transmissão. Conforme eu expliquei, tem a ver com a movimentação. Então, ele está lubrificando a haste da transmissão dentro do cone. Se nós pegarmos uma transmissão do tipo Swash Drive, das máquinas com roda dentada igual a P3, nós temos lubrificação na roda dentada, que normalmente essas rodas dentadas são feitas de um material plástico autolubrificante, ou seja, dispensa bastante a necessidade de ficar lubrificando isso aqui com muita frequência, tá? Mas se a gente pegar a transmissão dela, a transmissão também não deve ser lubrificada com óleo ou WD-40. Por quê? A transmissão dela é solta, ela desacopla da roda dentada quando o cartucho não está na máquina. E aí, tirando o cartucho, né, a transmissão fica solta. E se a gente tirar a graxa que vem aqui, ou o silicone que vem na transmissão, essa peça aqui ela fica solta e fica vibrando com a máquina. Então é muito comum essas máquinas, quando elas estão sem lubrificação, se a gente bota elas de cabeça para baixo, a transmissão desce e fica batendo na roda dentada, dando um barulho bem esquisito, tá? Isso não é um defeito de fabricação, porque essas máquinas são feitas para que a transmissão fique desacoplada quando o cartucho não está. Então, para esse tipo de transmissão aqui, o ideal é trabalhar com graxa mesmo. Ou graxa para rolamento, né, graxas de média viscosidade, ou então graxas do tipo de silicone. Não recomendo vaselina, a gente já falou em vídeos anteriores, né? E agora indo um pouco mais para as máquinas mais antigas, até para falar um pouco sobre lubrificação com óleo, tá? A gente vem aí para as máquinas Direct Drive. Se a gente olhar as Direct Drive, as máquinas antigas, né, com conjunto excêntrico sem haste, elas têm o conjunto excêntrico acoplado direto no eixo do motor, como eu expliquei anteriormente, mas ela não tem haste. O rolamento fica aqui. A gente não lubrifica rolamento, ou seja, esse tipo de máquina não é lubrificada, tá? Ela é da forma que ela é e não se coloca graxa de jeito nenhum nesse tipo de máquina aqui, ó, com esse tipo de rolamento excêntrico. Esse tipo de máquina, em compensação, ele tem o conjunto excêntrico lá na parte de dentro, que tem um rolamento, beleza? Só que ele tem um pistão aqui que ele fica se deslocando, né? Esse pistão ele vai para baixo e para cima aqui. E aqui sim você tem uma série de atritos de movimentação aqui, tá? E aqui precisa ser colocado óleo e não graxa. Por quê? Porque aqui o atrito, a parte, né? A folga entre as peças aqui, né? O pistão e o chassi, ele é muito apertadinho. Como isso aqui fica exposto,
O ideal não é colocar graxa aqui, até porque isso vai acumulando, aqui a gente fica encostando com a luva durante o procedimento, né? Então, para esse tipo de equipamento aqui, eu recomendo o uso de óleo de máquina, óleos de máquina. Inclusive, os fabricantes costumam enviar o óleo de máquina junto para esse tipo de equipamento. E aí ele vai nessa região de pistão e não graxa, porque a graxa também fica muito acumulada e como esse sistema de transmissão ele fica aberto, começa a juntar graxa com pó do ambiente, isso aqui vai grudando na máquina e vai fazendo com que ele vai emperrando ao longo do tempo. Então, para esse tipo de sistema, não. Aqui, o sistema fica fechadinho, né? Se o cliente cuida no embalar, evita que entre plástico ou resto de cartucho aqui, esse sistema fica protegido e não entra sujeira para transmissão. Se a gente pegar aqui as Dragonfly mais antigas, mesma coisa. Aqui na parte da transmissão tem os rolamentos da transmissão que não vão aqui, ela não está com os rolamentos, mas na parte de rolamento não vai nenhum tipo de lubrificação, mas na parte superior, aqui onde tem a movimentação, né, sobe e desce o pistão, tem uma série de pontos de atrito, então aqui pode sim colocar óleo. Em que caso que eu posso utilizar o WD-40? Minha recomendação é que o WD-40 seja utilizado mais para uma limpeza dos tipos de graxa que tem aqui. Porque quando a gente coloca, primeiro ele serve como um agente que tira um pouco da corrosão dos materiais, tá? Ele tira, quando os equipamentos eles estão meio emperrados, assim, acumulou um pouco de sujeira com um pouco de pó aqui, então o WD-40 ele dá uma ajudada, dá uma limpada nisso aqui, mas é apenas mais para uma higienização do que para a lubrificação do equipamento. O ideal pode fazer a limpeza com WD-40, evita de colocar, que isso pegue nos rolamentos e depois se coloca óleo na transmissão, óleo de máquina mesmo na transmissão, e faz a higienização, porque é comum que saia, né, depois que a gente lubrifique, fique escorrendo um pouquinho de óleo, isso é bem normal. Então isso aqui é um apanhado bastante, né, por cima de como é que é feita a lubrificação desses sistemas e de quanto é importante entender que um sistema, seja o grip, seja o sistema de movimentação, se ele não está lubrificado, vai gerar danos no equipamento a longo prazo, beleza?